Mamoru Hosoda é um diretor bem intimista e sentimental nos seus filmes, e que normalmente é apresentado como um possível sucessor do grande cineasta Hayao Miyazaki, que no ano de 2003 conseguiu uma estatueta com o filme A Viagem de Chihiro. E nesse ano, Mamoru vai ter essa chance com o filme Mirai no Mirai, ou Mirai do Futuro, que infelizmente até o dia de hoje não chegou nos cinemas brasileiros e nem legalmente, mas dá pra se encontrar na internet. Então, vamos para mais uma crítica? Vamos para uma rápida sinopse. Kun é um menininho de seus 3, 4 anos que tem uma vida muito feliz sendo filho único. Até que um belo dia chega a sua irmãzinha Mirai, um bonito de um bebezinho. Para você que talvez não entenda um pouquinho de japonês, Mirai em japonês significa futuro, mas também pode ser um nome próprio, como Fernando ou Alexandre, qualquer coisa do tipo. Então, ter o nome do filme Mirai no Mirai, ou Mirai do Futuro, é bem permissível e faz total sentido para a história. Bem, mas voltando. E com a chegada desse bebezinho, ele acaba perdendo todo o prestígio de ser filho único. E vai perdendo, ou vai achando que vai perdendo, a atenção dos pais, porque, bem, tem um bebezinho, e com essa perda ele vai se sentir um pouquinho solitário e triste, e tenta de várias maneiras, normalmente não muito boas, tentar reconquistar essa atenção, só que não acontece da forma que ele quer. E aos pouquinhos ele começa a se retrair, até que, brincando sozinho no seu jardim, ele acaba encontrando um mundo fantástico, em que o passado e o futuro estão meio que interligados. E através desse jardim, ele começa a conhecer várias pessoas da sua família em diferentes idades, como por exemplo, a mãe dele quando era criança, o seu bisavô, até mesmo o cachorro, e acaba encontrando a sua irmãzinha, só que agora uma adolescente. E através desses outros personagens, ele acaba tendo um próprio desenvolvimento, o que é bem bonitinho, pra falar a verdade. Ao invés de ser uma nova aventura de Alice no País das Maravilhas, onde a pequena criança encontra um local que vai para o novo mundo, aqui não. Aqui ele, de certa forma, ele viaja, mas ele viaja para a cidade em que ele está, só que em diferentes espaços do tempo. E nessa viagem, o que basicamente é construído são as memórias das pessoas, as vivências, os sentimentos ali que estão impregnados. E dessa forma ele consegue começar a se conectar com a família, sabe? Os laços que unem todos nós. Você pode chamar de sangue, talvez. E ele começa a sentir esse sentimento, essa ligação que eu acredito que todo mundo tenha com a sua própria família. Esse filme, ele é bem uma escala íntima, ele é bem intimista, por assim dizer. Você tem basicamente a casa, que de qualquer ângulo que é filmado, você basicamente enxerga a casa toda. E é bem legal de ver isso, porque no mesmo enquadramento você consegue ver toda a casa e todos os participantes dela. E você tem a presença do pai e da mãe. Já é interessante inicialmente porque eles têm papéis invertidos. O marido é quem fica em casa cuidando das crianças, e a esposa que sai para trabalhar. Mesmo o marido trabalhando em casa, porque ele é um freelancer, então ele tem essa oportunidade. E quando começa a ter essas viagens, ele começa a ver a família dele de uma outra perspectiva. Ele encontra a mãe jovem, basicamente a mesma idade dele, e que é tão parecida quanto ele. Ele encontra o pai, que já teve certas dificuldades que ele está tendo agora. Ele começa a conseguir se conectar melhor com as pessoas da casa. O diretor Mamoru Hosoda, como eu já disse, ele é conhecido por esse trabalho intimista. Normalmente, eu acho que praticamente todos os filmes dele falam sobre família. Normalmente em certos graus dela. Você pode ter tanto uma família que não tem ligação de sangue, como O Rapaz e o Monstro, ou você pode ter uma família apenas de uma mãe e de suas crianças, como o filme As Crianças Lobo. Ou você pode ter uma família gigantesca, como em Guerras de Verão. Tudo é possível nos filmes do Mamoru. E o mais importante é a importância que se dá para a família, não necessariamente com a questão de sangue, como alguns deles mostram.
O importante é o sentimento e a ligação que você sente. E esse filme, ele apresenta muito bem todos esses conceitos. Só que, se tem uma família muito grande, você acaba tendo uma família reduzida, mas que também passa todos esses impactos emocionais que as obras dele sempre pedem. E todos os filmes que eu acabei de citar, você encontra eles facilmente na Netflix. A Netflix tem basicamente toda a obra desse diretor e eu recomendo cada um desses filmes. Cara, vai na fé que vale muito a pena todos eles. E nesse ambiente contido da casa, é onde realmente ocorre a magia. Não que a casa seja mágica, porque ela não é, mas os elementos ali contidos, e principalmente o jardim, dão uma magia para a obra. Sinceramente, para as pessoas que comparam muito esse diretor com Hayao Miyazaki, eu considero esse filme basicamente igual com o Meu Amigo Totoro, o Meu Vizinho Totoro, não tenho certeza agora, em que realmente é uma casa e as coisas vão acontecendo. Só que em um é a relação das meninas com o monstro e aqui é do menino com seus parentes que acabam sendo fantásticos. E o importante também é que com essa visita com seus personagens, ele consegue se desenvolver como pessoa, mesmo sendo uma criança de 4 anos. Não sei se como pessoa seria a ideia certa, mas ele consegue ter uma modificação de pensamentos. Nós temos aqui um exemplo claro em que ele está tentando aprender a andar de bicicleta, ele tenta algumas vezes e acaba desistindo. E através de um encontro com um deles, ele volta a perseverar. Inicialmente ele é dependente do pai, mas depois ele vê que ele consegue resolver sozinho as coisas. E é muito bem trabalhado, tanto a questão de animação, questão de sombra, luz. Inicialmente você tem uma bela chuva em que está fazendo uma certa neblina, não. Deve estar chovendo, deve estar bem gelado. E o menino ele consegue assoprar um bafo quente na janela. E que é bem bonita a imagem, porque ele passa a mão, tira aquela neblina que está ali. E é muito bonito, tanto isso como outras partes. O filme todo é bem bonito, na verdade. Eu teria adorado ver ele no cinema. Uma pena que ainda não chegou. Se um dia chegar, é claro. Talvez você se preocupe muito na questão de tem viagem pro futuro, pro passado. Será que isso é bem explicado? Tem essa explicação? Tem, mas ela não é importante para a história. Se você aceitar como um conto de fantasia, como ele deve ser pensado, esses detalhes não importam. E cara, é aquele tipo de animação que não é só para criança. Sim, o seu filho vai adorar, mas você também consegue ver e adorar ele. Porque além dessa história da criança, você vê uma família de jovens adultos tentando serem bons pais. E tem uma, de certa forma, uma subtrama com esse pensamento de nós não queremos ser os nossos pais, não que eles tenham sido ruins, mas a gente sempre quer ser melhor e como que nós vamos ser melhores? E principalmente a mãe, que ela acaba gritando com o menino algumas vezes e ela reclama dela mesmo, tipo, putz, novamente eu gritei com ele e era isso que eu não gostava. Tem esse tipo de reflexão também no filme. Bem, fazendo uma conclusão rápida, adorei esse filme do fundo do meu coração. É um filme leve, é um filme lírico, eu não gosto de usar dessa palavra, mas ele é lírico, ele é poético. Os personagens são cativantes, a história é cativante e, cara, eu choro facilmente em animação e chorei bastante nessa. Minha única tristeza, eu acho que é mais em relação ao Oscar do que outra coisa. Porque, sinceramente, se esse filme tivesse sido lançado 2 anos atrás, 3 anos atrás, teria ganhado facilmente o Oscar. Mas, pô, bateu logo pra concorrer contra Homem-Aranha no Aranhaverso. Tá difícil. Talvez ganhe. Mas se ganhar, não vou achar que vai ser pelos motivos certos. Principalmente porque ano passado tinha Your Name, que foi totalmente ignorado. Então talvez o pessoal acabe votando nesse por ser japonês, mas posso estar enganado. Bem, sou Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela. Qualquer coisa é só comentar, compartilhar, curtir. Estamos sempre aí. Se assistiu os outros filmes, deixa aqui nos comentários se assistiu esse filme pela parte pirata da internet. Também pode deixar, eu fiz isso. Então, até depois, minha gente.